Olá, meus amores. Oi, tudo bem? É É um prazer estar aqui com vocês. um grande prazer. Antes de mais nada, né, gratidão ao convite por dar aos ouvidos. Essa iniciativa é muito importante. Nós consideramos a dedicação à escuta uma das coisas mais importantes no relacionamento humano. Então, muito obrigada. Eu sou Yanin. Eu sou o Cauim. E nós somos da Coexiste. E a Coexiste é uma escola que se dedica à elevação da consciência no que diz respeito à consciência de si mesmo, a consciência sobre o mundo, sobre Deus e sobre os relacionamentos. Nós desenvolvemos uma metodologia chamada A Verdade Presencial. Essa metodologia consiste em treinamentos mentais. Nós somos estudiosos, praticantes, fiéis da obra Um Curso em Milagres, e baseado nessa obra, todo o treinamento foi desenvolvido. E no primeiro ano, inclusive, nós fazemos 365 exercícios, são exercícios mentais, que todos são voltados para o relacionamento e para a escuta. Isso, e a escuta, inclusive, de si mesmo, né? Exatamente. Para um encontro com um lugar que todos nós temos dentro de nós. É um lugar, é um professor interno que nós temos e que todos têm o direito de alcançar. E essa metodologia é uma facilitação para alcançar esse lugar interno que todos nós temos. Exatamente. Então, o curso está no mercado, né? Estamos atuando com esse curso há uns 14 anos, mais ou menos. E ele tem 4 módulos, é um curso longo, e no final a pessoa desenvolve muita visão sistêmica, escuta objetiva, eliminação de conflitos internos e externos, né? E a intenção verdadeira é que nós possamos todos, em conjunto, um dia viver a presença do amor, que o amor já está aqui, mas muitas vezes não é visto. Né? Proporcionar a vivência da presença do amor em conjunto. No reconhecimento de que, na verdade, nós não somos separados, como parece. Né? E é nesse lugar que a gente começa a falar sobre escuta, né? Sobre a importância da escuta. Então, eu acho que, bom, nós gostaríamos muito de falar sobre escuta isenta. Eu acho que esse é o nosso tema, é o tema que nós, é a nossa prática, tudo que nós ajudamos nossos alunos a desenvolverem. Inclusive, tem uma parte do curso onde o aluno se torna um tutor de um aluno mais novo, né? O aluno que já tem mais de 3 anos de curso, ele pode tutorar um aluno mais novo, e é nessa tutoria que ele desenvolve, na prática, a escuta objetiva, a escuta isenta. Exatamente. E quando a gente fala em escuta, né? Escuta isenta, afinal, o que é isso, né? O que seria uma escuta isenta? Então, vamos falar um pouco, esse é o nosso tema, né? Escutar, o que significa escutar? Escutar é receber. Porque para a gente ouvir, para a gente escutar de verdade, a gente tem que receber alguma coisa que chega para a gente. E é uma dádiva, porque a gente está o tempo todo recebendo coisas. E quando a gente se propõe a ouvir alguém, a se relacionar com alguém, é uma dádiva gigante que a gente recebe, a possibilidade de entrar em contato com alguma coisa, com alguém. Porque o receber não é algo muito treinado desde que nós nascemos nesse mundo. Nós somos mais treinados a desconfiar e a rejeitar do que a receber. Então, escutar é não rejeitar, não rejeitar. Isso. E a mentalidade da não rejeição é algo que precisa ser treinado. Sim. A mentalidade do receber, porque quando você recebe qualquer coisa, entende? Você não vai selecionar o seu recebimento. Se tem alguém te fazendo um elogio, você recebe. Mas se tem alguém expondo algo de um jeito mais com medo, ou com raiva, ou a pessoa está indignada por alguma coisa, você precisa receber da mesma maneira. Sim. Simplesmente receber. Porque para receber, é preciso não fechar a porta de entrada do que está chegando. Não fechar a porta de entrada do caminho de receber. As coisas chegam e a gente tem que deixar essa porta aberta para que a gente possa
ter esse contato. É não colocar barreiras. Isso. Né? Porque aprendemos a colocar barreiras antes que algo realmente chegue até nós, antes de que nós possamos entrar em contato com algo. E o que seria se colocar barreiras? As pessoas falam muito sobre não julgar, né? Não faça julgamentos sobre as pessoas, sobre as coisas. Mas é exatamente isso. Colocar barreiras é fazer julgamentos sobre o que está chegando. Só que você faz julgamento sobre o que está chegando antes de deixar a coisa chegar. Então, esse julgamento é uma barreira. Esse julgamento fecha as portas desse caminho do receber. Fazer julgamentos não é simplesmente qualificar algo. Isso é bom, isso é ruim, isso pode, isso não pode. Julgamento é você estabelecer algo sobre qualquer coisa que está chegando, né, sem ter o contato com isso que está chegando primeiro. Então, julgar é você primeiro dizer o que a coisa é antes de receber, para qualquer coisa. Então, a nossa mente está recheada de conceitos, de crenças, de regras, de normas, né? Que nós nem sabemos que estão lá. Não necessariamente nós temos consciência de todos os conceitos e crenças que estão no nosso inconsciente, ou no nosso subconsciente. E todas essas crenças, elas são barreiras. As próprias crenças são as barreiras que nós colocamos diante do que está sendo entregue por alguém. Porque são exatamente esses elementos, esses conceitos, essas regras, essas normas, né, essas crenças que nós usamos para julgar. Ou seja, nós usamos essas barreiras para estabelecer o que as coisas são antes de receber. E a questão é que, assim, essas regras, esses condicionamentos que a gente tem na mente, eles estabelecem a nossa forma de interagir com tudo, com as pessoas. Então, eu tenho regras na minha mente, de repente, quando eu vou ouvir alguém com base nas regras que eu estabeleci. E isso é uma barreira na hora de você ter contato com as pessoas, na hora de conhecer alguém, na hora de ter contato com alguma coisa que está na mente de alguém. Então, se o que a pessoa está falando não se encaixa perfeitamente nas regras que eu estabeleci, ou nos conceitos que eu estabeleci, eu vou comparar, então, tudo que a pessoa está falando com aquilo que eu estabeleci. Só que aquilo que eu estabeleci chega antes do que a pessoa está falando, porque eu já estabeleci uma forma de olhar. E aí você já rejeita. Eu já estabeleci uma forma de ver. Então, aquilo que eu estabeleci acaba sendo uma barreira na minha relação com as pessoas, na minha relação com as coisas, na minha relação com os eventos, na minha relação com os fatos. Então, eu acabo tendo sensações, acabo tendo reações que não são reações aos fatos, mas reações às interpretações que eu fiz dos fatos. A mente humana tem essa tendência, né? Então, da gente olhar para as coisas e ter uma reação, não uma reação pelos fatos que chegaram, mas uma reação pela interpretação que a gente fez dos fatos que chegaram. Então, como a gente estava falando, o julgamento não é só dizer que algo é bom ou ruim, mas fica fácil de você entender o que é um julgamento quando a gente usa a palavra opinião. Porque julgar é qualquer opinião que emitimos sobre qualquer coisa. Opinião, né? Julgar ou gerar uma opinião é ir na sua memória, trazer elementos do seu passado, como o Cauim estava dizendo, comparar o que você pensa que está chegando, né? Porque talvez você não tenha entrado em contato ainda, comparar e tentar encaixar com o que você conhece, tentar encaixar com as suas regras e suas crenças. E aí você não recebe uma coisa nova, você realmente não entra em contato com o que a pessoa está pensando. Você entra em contato com a sua opinião sobre o que alguém está pensando. E aí você reage em relação à sua opinião. Você reage à sua interpretação, ou seja, à sua opinião das coisas. E a percepção humana funciona desse jeito. Quando a gente ouve algo ou enxerga, os 5 sentidos, né? A percepção funciona dessa maneira.
sabe, aquele velho ditado, né, que diz, cada um ouve o que quer. E realmente isso é bem literal. Se você não treina, se você não adquire consciência de discernir o que são seus pensamentos e quais são os pensamentos que a pessoa está trazendo, você começa a selecionar as coisas para realmente ouvir o que você quer. O processo fisiológico da audição é um sistema seletivo, em que aquele que ouve consegue selecionar inconscientemente, lógico, elementos que ele pode utilizar para tirar as conclusões que confirmem ou corroborem com o sistema de crença vigente, o sistema de crença que já existe na mente dele. Então, já existe um sistema de crença que é a fonte do comando para que aquele que ouve encontre elementos que ele possa usar para emitir conclusões que confirmem o que ele já pensa. E aí a pessoa fica numa bolha, sempre olhando para aquilo que ela pensa, para as próprias opiniões, e não consegue sair do sistema de crença dela para realmente interagir verdadeiramente com alguém. Né? Então, quando a pessoa está ouvindo, com base em todas essas regras, em todas essas coisas que tem dentro que tem no seu passado, e que ela construiu um sistema de percepção dessa maneira, então, a partir disso, ele fica selecionando tudo que a pessoa fala. Então, tem um tom de voz, tem palavras, tem um timbre, tem intenções, tem gestos, tem expressões de todo tipo. Tem ruídos do ambiente, enfim, tem uma série de ambientes que acontecem nessas interações, que a pessoa fica selecionando, né? Vou pegar esse elemento e vou deixar o outro. Esse daqui eu vou trazer, porque esse elemento fica mais fácil de confirmar o que eu já penso. Então, a pessoa fez aquela expressão, ela fez aquela expressão porque, com certeza, ela está pensando daquele jeito, porque, sabe... São conclusões que a pessoa tira. Isso, a pessoa fica recebendo informações do ambiente, ou recebendo informações de alguém que está se relacionando com ela, e ela fica tirando conclusões. Porque ter um contato com alguém, ter um contato com o que alguém pensa, não é um processo de tirar conclusões. Quando você vai tirar uma conclusão, você pega o que a pessoa está fazendo, ela está falando coisas, você compara com o que você pensa, faz uma mistura das coisas e tira conclusões sobre isso. Essa conclusão não é um contato direto com o que a pessoa está falando. É apenas uma opinião. Isso, é uma opinião feita de uma conclusão entre as coisas que você selecionou e as coisas que você tem no seu passado, e tira uma conclusão entre essas coisas. Então, você não viu, você não entrou em contato com o que a pessoa te trouxe, você entrou em contato com a sua própria conclusão da coisa. Entendeu? Então, você se privou desse contato maravilhoso com alguém que se ofereceu a estar ali na sua frente para que você pudesse conhecer uma coisa que você não conhece. Exatamente. Entendeu? Então, assim, nós falamos um pouquinho sobre como funciona a comunicação humana a partir dos sentidos físicos, né? Como que os sentidos funcionam. Porém, nós podemos sair desse ciclo, esse ciclo que nos faz ficar preso no nosso próprio sistema de crença. Aliás, diga de passagem, a gente está falando em escutar, mas são os 5 sentidos que fazem isso. Todos os sentidos, não é só a audição. Né? Todos os sentidos são seletivos. Eles são seletivos, eles trabalham exatamente, trabalham dessa maneira. Né? Exatamente. Então, para sair desse ciclo, para conseguirmos uma escuta objetiva e isenta, nós temos que conscientemente não deixar que nenhum elemento do nosso passado interfira nesse receber. Entende? Você precisa desenvolver realmente uma postura de simples observação e recebimento. Ou podemos chamar também de acolhimento. Acolhimento do que está chegando, né? Sem que o seu passado fique colocando opiniões sobre aquilo que está sendo dito, ou visto, ou experimentado, enfim. Então, a escuta isenta é isso. A escuta isenta é uma escuta sem julgamentos, onde o ouvinte, treinado, se dispõe a ouvir sem barreiras. Ou seja, sem dar nenhuma opinião enquanto alguém está falando. Né? Porque, como a gente estava conversando, existe um hábito de nós ficarmos falando junto enquanto outra pessoa está falando. Quando aquela história assim,
E você fala assim, enquanto um fala, o outro ouve, né? Assim, não fala junto. Se você falar junto com a outra pessoa, você não vai conseguir ouvir. Aí, quando você fica quieto, parece que quando você não emite som, parece que você ficou quieto. Parece que você ficou quieto, mas a mente continua falando. A mente continua falando e falando alto. Fala alto. Da sua mente. Isso. E rouba muita atenção. Nossa. Então, às vezes, a pessoa falou, e aí você vai pensar sobre o que a pessoa disse. Nesse momento que você está pensando sobre o que a pessoa disse, você já perdeu uma parte do que a pessoa falou. Sim. E você perdeu essa parte. E depois o seu cérebro vai tentar juntar com alguns fragmentos do que você pegou, porque você vai pensar sobre, aí você ouve mais um pouco, aí você pensa sobre, aí ouve mais um pouco. Então você perde muitas falas sem perceber. E é fácil de perceber que isso está acontecendo. Porque a pessoa está falando e ela não está parando de falar. E ela fala e aí você vai para sua mente. E você emite opiniões sobre o que ela está dizendo. Mas você vai para sua mente e você fica pensando sobre o que ela disse, só que ela continua falando. E aí você perde. Enquanto você fica pensando sobre o que ela disse, ela continua falando e você perdeu uma parte. Sim, então a gente fala muito sobre assim, quando você está ouvindo, cala a boca da mente. Cala a boca da mente. Você não ficaria falando com a voz junto com a pessoa ao mesmo tempo. Então, por que você fica falando na sua mente? Né? Então, aquieta os pensamentos enquanto você está ouvindo. Procura conscientemente, por isso desenvolver a consciência do que você pensa, procura conscientemente não ficar pensando junto enquanto a pessoa fala. É um treino de realmente apenas ouvir, sem ficar emitindo pensamentos ao mesmo tempo. Sim, é um treinamento realmente de entrar em contato com o que a pessoa está falando. Porque se você ficar fazendo esse processamento, você não vai entrar em contato com o que ela está falando. Você vai entrar em contato com o que você pensa sobre o que ela está falando. É um contato com os seus próprios pensamentos e não com o pensamento da pessoa. Então, precisa realmente baixar muito esse nível de falatório dentro da mente para poder ficar... Isso é uma escuta isenta, né? Aí você fica ouvindo, e deixa, a sua mente vai baixando esse falatório, você fica ouvindo, você precisa ter muito interesse em conhecer o outro. Tem que ter muito interesse em saber o que está se passando com a outra pessoa. Saber o que ela sente. Isso. E o que ela pensa, porque nesse momento, o que você pensa não é importante. Isso. O que importa no momento da escuta é o que a pessoa pensa. Isso. Então, por um instante, você precisa deixar o que você pensa de lado, deixar os seus pensamentos quietinhos, para poder realmente entender o que a pessoa está falando. O que você pensa na hora da escuta não importa. Sim. Isso é um treinamento de isenção. Isso. Então, é um momento de realmente entrar em contato, ter um interesse verdadeiro pelo que o outro sente, pelo que o outro pensa. Sabendo até que não existe essa separação entre nós e que o conteúdo da mente de alguém não deixa de ser o conteúdo também da sua mente, já que a nossa mente é una. Então, é alguém que está nos contando algo que precisa ser trabalhado na mente. Então, é um momento de silêncio mental para apenas ouvir, e é um momento muito salvador. É um momento muito salvador. Porque, assim, nós temos uma natureza que é muito perfeita. Nós temos uma natureza divina que é muito perfeita. Só que, assim, a gente costuma... os seres humanos pensam muitas coisas sobre si mesmos. E perdem esse contato com a sua natureza que é divina mesmo. E as pessoas ficam muito presas no que elas pensam. Então, o problema das pessoas não está no que é a sua natureza, que é divino, mas o problema que as pessoas sentem é um problema sobre o que elas pensam, sobre tudo e sobre si mesmas, principalmente. Existe um auto-julgamento também, né? Uma autocrítica. Sim. Então, as pessoas pensam coisas muito equivocadas sobre si mesmos. E esse falatório que fica na mente quando a gente está se relacionando, quando a pessoa está se relacionando com outra pessoa, mas na cabeça dela fica um falatório. E esse falatório, ele nasce nesses pensamentos que ela tem sobre tudo, sobre si mesma, sobre a vida, sobre tudo. E são esses pensamentos que geram dificuldades no dia a dia das pessoas. Não é a natureza dela que gera essas dificuldades, é o que ela pensa.
Então, quando ela fica prestando atenção em alguém que está falando, e vai baixando esse nível do que ela pensa, vai baixando, vai baixando, vai baixando, é uma espécie de meditação. É uma meditação diante de alguém que está falando com você. E aí você vai ficando quieto, esse nível de falatório na mente vai baixando, vai baixando, vai baixando. De repente você começa a perceber que você começa a ficar em paz. Porque os pensamentos que estavam atrapalhando você na sua vida, eles deram um tempinho enquanto você ouve o outro. E aí você se permite ficar um tempo sem essas ideias todas. Você permite ficar um tempo sem julgar. Sem julgar, sem julgar. E é por isso que esse contato, essa prática de ouvir, ela é muito salvadora. Porque ela te salva dos seus próprios pensamentos, né? Ela te salva dos pensamentos que costumam tirar a sua paz. Os seus próprios pensamentos que costumam tirar a sua paz. E quando você está realmente ouvindo alguém de forma isenta, ouvindo mesmo, você tira esses pensamentos da sua mente, eles abaixam e você consegue aquietar a sua mente para apenas entrar em contato com alguém. E esse momento é muito salvador. Ele é salvador principalmente porque a prática do não julgamento, essa que é uma meditação, né, que você vai treinando esse silêncio interno, essa quietude na mente, consequentemente gera o acesso a uma inspiração. Isso. Né? Você entra em contato com essa vida que somos, essa vida perfeita, e você consegue, inclusive, enxergar a vida que há por trás de todos os assuntos, que há por trás de todas as expressões. Então, a vida perfeita que há nessa pessoa que está conversando com você, ou nesse grupo, numa reunião de trabalho, em qualquer situação, você pode enxergar, você pode manter um estado de suspensão de julgamento e que te dá um acesso à inspiração. Porque somente depois de ouvir realmente, né, ou seja, somente depois de ter verdadeiramente contato com o que foi dito, de verdade, é que se pode interagir. Sim. E que se pode interagir com o que foi dito, e depois interagir com os próprios pensamentos. Porque depois que você recebeu, e aí você vai pensar sobre. Não dá para pensar sobre antes de entrar em contato. Só que quando você vai pensar sobre isso, quando você vai olhar para realmente tudo que você ouviu e ouviu de forma isenta, e você ouviu mesmo, você entrou em contato com o que a pessoa sente, com o que ela fala, com o que está dentro da mente dela. Só que quando você fez isso, você se inspirou. E se inspirando, você foi para um lugar onde as coisas ficam muito mais nítidas. Porque o que estava tirando a sua nitidez também para compreender o outro eram os seus próprios pensamentos. E quando eles saíram, você se inspirou. E você ficou mais perto da vida que estava na tua frente, falando sobre o que estava pensando, mas tem uma vida lá se expressando. Então tem a vida que existe e tem o que ela estava pensando na vida dela. Isso, tem a vida e tem os assuntos e as expressões. Isso. Aí você começa a distinguir o que é a vida que está nessa pessoa e que, por sinal, você descobre que é a mesma vida que há em você. Porque a vida é a vida. A vida que há num passarinho, a vida que há em qualquer pessoa, é a mesma vida nossa. Nós todos desfrutamos da mesma vida. Então tem essa vida que nós compartilhamos e tem os pensamentos que essa pessoa estava tendo e que você agora, a partir desse contato com a vida, você se viu mais unido com essa pessoa. A gente se vê mais em unidade com essa pessoa. E é nesse momento que acontece o amor. Isso. Por isso que é tão salvador. E é a partir daí que você vai saber o que dizer para essa pessoa, né? Que você vai reagir, vamos dizer assim. De forma inspirada. De forma inspirada, com base no amor, não com base em conceitos ou crenças, mas e que você vai, inclusive, compreender verdadeiramente qual é o tipo de ajuda que essa pessoa precisa. Não é uma ajuda que tem na sua mente, é o que ela realmente precisa. Porque quando você baixou esses pensamentos, você permitiu um contato com o seu professor interno. Nós todos temos um professor interno,
que nós podemos acessar e que nos traz esses pensamentos inspirados, essa participação inspirada em todos os lugares onde nós estivermos, que nós não estamos, nós não caímos em nenhum lugar, em nenhum relacionamento, diante de nenhuma pessoa por acaso. Se nós estamos ali, algum motivo tem. E esse professor interno, quando a gente acessa, a gente fica livre dessas ideias pré-estabelecidas, a gente acessa esse professor interno para a gente saber exatamente o que é que eu estou fazendo aqui nessa cena. Como eu posso ser útil nessa cena. Qual é o meu papel aqui, né? Qual é o meu papel aqui? E o que é que essa pessoa que está diante de mim, ou esse grupo que está diante de mim, realmente precisa, né? Qual é a ajuda efetiva que pode ser oferecida ali. E o que é que eu posso aprender com eles? O que eu posso aprender com essa situação? Né? Então, porque toda interação é uma vez de mão dupla. Sim. Né? O aprendizado nunca para. Nós estamos aprendendo a todo momento. Nós somos eternos alunos, né? A gente Sim. sempre fala. Somos eternos alunos. Então, essa prática ela vai ficando cada vez mais Sim. constante. Porque ouvir, receber o que está vindo, é realmente uma forma de aprender. Né? É uma dádiva. É uma dádiva. É uma dádiva. Dessa maneira, a gente torna a nossa vida muito produtiva, muito otimizada. E a gente aprende a aprender, né? De forma isenta. A gente aprende a receber, aprende a aprender. E a gente aprende a se interessar cada vez mais por aquele outro, que na verdade é uma extensão da nossa própria existência. Inclusive, eu queria convidá-los, eu lembrei que nós temos um episódio do nosso podcast, nós fazemos um podcast semanal, que se chama Não Dá para Desouvir, né? Depois que você ouviu, não dá mais para desouvir. Então, ele se chama Não Dá para Desouvir, e tem um episódio que se chama Cala a Boca da Mente, né? É um dos primeiros, assim, nós estamos já em, acho que 220 episódios, se eu não me engano, mas é um dos primeiros. Então, se você tiver interesse em aprofundar mais, em saber mais, pode procurar. Não Dá para Desouvir nas plataformas de áudio, ou no YouTube tem também. Coexiste, Não Dá para Desouvir. E nós falamos bastante sobre isso, tem muitos conteúdos que você pode acompanhar sobre esse tema, sobre a elevação da consciência e sobre relacionamentos, principalmente. Ok, meus amores? E aí, um contato com a gente. Sim, qualquer dúvida, coexiste.com.br, né, sobre os nossos cursos. E se você tiver alguma dúvida que você queira realmente que chegue até nós, pode ser pelo nosso WhatsApp, que é o 93314 2211. Parece utópico tudo que nós estamos falando aqui, mas o número é 11, São Paulo, 93314 2211. E vocês podem entrar em contato com a gente. Pode colocar suas dúvidas, né, sobre tudo que nós colocamos aqui. E se você tiver, assim, interesse, porque, assim, parece utópico, né, nós falarmos sobre interesse verdadeiro, sobre inspiração, sobre uma escuta, uma mente quieta, só que isso é absolutamente treinável, né? Então, é uma prática como qualquer outra. Qualquer coisa que você decide treinar, chega um momento que você se habilita, né? Você vai aprender a tocar violão, você treina, chega um momento que você se habilita. Com as práticas de relacionamento é a mesma coisa. Então, parece utópico, mas é absolutamente possível e treinável. Então, é isso. Estamos todos no mesmo barco, né? Caminhando em busca da autodescoberta e da descoberta da vida como um todo, né? Então, que nós possamos sempre nos relacionarmos para que a gente possa juntos alcançar esse lugar que é de todos nós. Tá bom? Muito obrigado pela atenção. Imensa. Fiquem com Deus sempre na mente e que vocês possam ter muitos relacionamentos de muita escuta objetiva e muita paz nos relacionamentos, muito aprendizado. Que vale a pena aprender, vale a pena ouvir. Obrigado por escutar os ouvidos e fiquem com Deus. Obrigado por esse convite. Gratidão. Muito obrigado. Tchau. Tchau.